Nesse vídeo eu vou mostrar para você o que eu faria hoje se tivesse 100 mil reais e fosse montar uma carteira de dividendos com apenas 3 ações. Só 3 ações. Isso é o que eu faria. Não necessariamente eu montaria essa carteira com apenas 3 ações para um cliente. Por que não? Porque o cliente não ficaria confortável com apenas 3 ações. Eu ficaria. Porque eu seria quem acompanharia meu próprio patrimônio e eu estou ciente dos riscos. Entenda o seguinte: apesar de serem apenas 3 ações, você está bem diversificado. Eu vou te mostrar como. Mas antes de continuar, eu vou deixar aqui na descrição o link para você conhecer a minha consultoria de investimentos. Sou eu mesmo que monto a sua carteira, que analiso, não tem delegação de serviço. Mas já dá uma olhada agora, porque a hora que fecha a agenda, meu tempo é limitado, não há mais como te atender nesse momento. Aí teria que postergar. Então, dá uma olhadinha aqui embaixo. Bom, antes entenda que essa decisão por concentração é visando o maior nível de renda possível sem correr risco demais. Porque quanto mais você diversifica, provavelmente o seu retorno será inferior. Inclusive, uma ação aqui dessa lista já vai reduzir a nossa renda. Mas é que algum nível de diversificação você precisa ter. Com 3 ações significa que, teoricamente, eu estou dividindo o meu risco em 33% em cada, aproximadamente. Aí eu te pergunto, qual é a probabilidade de você ter as 3 ações ou 2/3 dessa carteira falindo ou tendo prejuízo? Se você é um bom investidor e toma decisões racionais na maior parte do tempo, isso é bem improvável. Mas como eu disse, isso seria eu fazendo, pegando 100 mil agora, mas com foco só em dividendos. Não necessariamente eu teria essa carteira, porque você sabe que eu diversifico também em empresas de crescimento. E eu vou começar aqui na nossa lista da ação menos barata para a mais barata nesse momento. E sabe você que o fato de eu escolher essas 3 ações não significa que são as minhas 3 favoritas mesmo de dividendos. É que o momento me faria comprar essas ações. E a terceira ação dessa lista é a Allos, uma empresa de shopping center. É uma administradora de shopping centers, fruto da fusão Aliansce Sonae e BR Malls. E qual seria o motivo de escolher essa ação? O motivo seria, primeiro, a alta previsibilidade na geração de caixa dessa empresa, muito previsível. Margens enormes. Eu vou te mostrar aqui a margem dessa empresa. Tá vendo esse indicador aqui? FFO é o principal indicador de empresas de shopping center. Principal. O que ele é? Ele é o lucro líquido, basicamente, tá? Ele é a soma do lucro líquido mais depreciação imobiliária. Então, na prática, é aquilo que realmente sobra no caixa da empresa, tá? De shopping center. A margem FFO foi, em 2025, de quase 50%. A gente tá falando de um negócio que tem margem de 50%. É muito dinheiro que sobra. Eu quero esse tipo de negócio. É isso, cara. Esse é o jogo. Buscar empresas que têm muita margem. Sobra muito dinheiro, não precisa ficar o sócio colocando dinheiro. A margem NOI, que seria o equivalente, digamos assim, para a maioria das empresas, a margem bruta, é só de 93,7%. Com receitas altamente previsíveis, porque shopping center no Brasil, os bons shoppings, você tem muita previsibilidade, baixa taxa de vacância, tem muita ocupação. Mesmo na pandemia, bons shoppings permaneceram ali resilientes no Brasil. Então essa que é a visão. E aí, além de toda essa previsibilidade, qual que é o ponto aqui? O ponto é o seguinte: ano de 2026, a empresa vai pagar entre 28 centavos a 30 centavos por ação ao mês. Você tem noção do que isso significa ao ano? Ela está pagando 29 centavos. Isso aqui dá 3,48 por ano. Na verdade, com os queros ali que tem pós-vírgula, a gente está falando de 3,50. 3,50 na cotação atual de 29, vou arredondar para 29, a gente está falando de um dividend yield de 12%. 12%. Pô, Luan, mas esse dividendo é sustentável? Nesse patamar não é por muito tempo. Estou ciente disso. E já falei sobre isso em outras oportunidades. Já falei que o dividendo sustentável aqui da Allos, na minha visão, seria mais próximo de 9% nos preços atuais. Ainda assim, bastante elevado. O que justificaria. Então, primeiro, eu estou exposto a um setor de atividade econômica resiliente e previsível, a administração de shopping centers, onde você tem receita advinda de aluguéis, de uso de estacionamento, de publicidade e outras mais. É um negócio que está aí, ó, valendo 14 bi e meio, sendo que seu FFO projetado é de 1.400 aproximadamente, então é um negócio que está valendo pouco mais de 10 vezes FFO, não é um múltiplo esticado, não é a mais barata da lista, apesar desse dividend yield ser o mais alto da lista, mas o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo o uso de ações perenes
e que estejam com margem de segurança. No caso da Allos, meu preço justo seria R$ 32,60, minha margem de segurança está ali próxima de 13%. Meu ideal é 15%, mas não está muito longe do ideal. Sem falar que o juro começou a cair no país e a tendência é sobrar mais dinheiro para a Allos, que tem ali 98% da sua dívida atrelada ao CDI, e aí a gente poderia se surpreender positivamente de tal modo que esse preço justo poderia ser superado pelo mercado. E quase foi superado recentemente, é que teve a correção ali do Ibovespa em virtude da guerra. Então margem de segurança aí entre 13% a 14%, talvez até 15% se eu estiver subestimando o valor justo da empresa. E sim, esse dividend yield não é sustentável, deve permanecer por mais 1 ou 2 anos, após isso deve declinar para 9%. Mas o importante é eu ter aproveitado esse preço, porque a hora que o mercado começar a sair da renda fixa e comprar esses ativos altamente geradores de renda, o preço vai subir e o dividend yield vai apertar de qualquer jeito. Portanto, eu faria isso. Mas como é o ativo mais caro da nossa lista, ele não receberia o maior dos nossos aportes. Eu não poderia fazer isso, sabedor de que esses 12% irão cair, perfeito? E que a ação não é a mais barata. Já a segunda ação da lista seria a Itaúsa. É a que detém o menor dividend yield, só que ela ainda é mais barata que a Allos nas nossas contas. E qual é o racional da Itaúsa? Primeiro, você sabe que quase 95% do resultado da Itaúsa vem de quem? Do Itaúzão. Esse aqui é o último relatório financeiro da Itaúsa. É como eu falei, olha só. Então o Itaú aqui, dentro do resultado recorrente das empresas investidas pela Itaúsa, ele ocupou em 2025 16,6 bilhões de reais, ao passo que as demais empresas do portfólio da Itaúsa 1,1 bi. Então quase 95% veio do Itaú, é o que se espera. Na prática, o Itaú cresceu seu lucro a uma taxa de 10,2% se você comparar com 2024. Só que as empresas do setor não financeiro, elas apresentaram um crescimento de 42%, apesar de a Dexco ter decrescido 77% no resultado. Então o fato de você ter uma diversificação aqui na Itaúsa, que vem gerando bons frutos no geral, isso fez com que a Itaúsa tivesse um crescimento maior do que do Itaú. O lucro do Itaú cresceu 10%, Itaúsa cresceu 11,5%. Então aqui existe um gatilho mais interessante em Itaúsa do que Itaú. E para além disso, eu já venho falando, o desconto de holding na Itaúsa hoje é um pouco alto demais. Porquanto, a partir de 2027, em virtude da lei da reforma tributária, a ineficiência fiscal que acaba se traduzindo nessas despesas tributárias de 600 milhões de reais em desfavor da Itaúsa, essa ineficiência que diz respeito a você cobrar PIS/COFINS em cima do juro do seu capital próprio que a empresa recebe das suas empresas investidas, especialmente Itaú, essa ineficiência vai gerar uma economia aí de pelo menos uns 500 milhões de reais, ou até mais do que isso por ano para a Itaúsa, e aí ela estaria hoje com uma valuation subestimada. E sem falar que é uma empresa que em todos os anos, apesar de ter virado piada temporariamente por ter pago poucos dividendos, todos os anos paga dividendos, então você tem ali uma tranquilidade de mesmo em anos de mais aperto você receber renda dessa empresa. É uma empresa extremamente perene, porque basicamente 95% do resultado é Itaú, então você está investindo na prática em Itaú, mas com um desconto maior atualmente. Considerando o payout médio da empresa, que fica próximo a 60%, hoje o dividend yield, considerando o que? Meu lucro líquido projetado para a Itaúsa é 17.600, com valor justo de R$ 15, uma margem de segurança de quase 15%, por isso que ela seria mais barata na minha visão que a Allos. Na prática eu estou falando o seguinte, 17.600 vezes 60% de payout, e aí se eu dividir isso pelo valor de mercado atual da Itaúsa, que é, conforme consta aqui do Investidor 10, 146.900, vou até arredondar para 146.950, eu estou falando de um dividend yield de 7,2%. Então veja que a Itaúsa, ela tem o menor dividend yield, mas ela é mais barata que a Allos, e até de certa forma mais segura, por conta do Itaú, não por conta das demais posições da carteira da Itaúsa. E aí, de que forma ponderaria a carteira? A Itaúsa, por deter uma renda projetada inferior a Allos, receberia menos recursos? Não, porque ela é mais barata e mais segura. Então, na minha visão pessoal, eu destinaria a mesma quantidade, uma quantidade similar de recursos desses R$ 100 mil
tanto para Allos quanto Itaúsa, equilibrando o portfólio. Agora, a última ação da lista, que é na verdade a primeira em termos de valuation e nem tanto de renda, mas em termos de renda sustentável, na minha opinião, ela teria maior renda hoje projetada tanto que Itaúsa quanto Allos. E eu estou falando da BB Seguridade. O que acontece? BB Seguridade apresentou um lucro líquido em 2025 de quase 9,1 bilhão. O problema é que esse lucro ele deve retornar a um patamar mais próximo do ano de 2024, que foi de 9,1 bilhões. Mas não deve provavelmente cair a tal ponto assim, porque 2024 você teve muita sinistralidade, porque teve o evento no Rio Grande do Sul que afetou muito a empresa. Então eu espero um retorno, na pior das hipóteses, a 8,3 bilhões de reais aproximadamente, o que me dá uma margem de segurança de 20%. Daí a razão pela qual eu entendo que a ação hoje, nos preços atuais, é a mais barata. E qual seria a minha perspectiva de renda a 8,3 bilhões de reais a título de lucro líquido? Como a empresa ela detém aqui um histórico de payout bastante elevado, que fica na casa dos 85%, até quando você pega aqui a média trazida pelo investidor 10, está próximo disso, tirando aqui a outlier fica em 82, mas tem pago 85, é bem provável que fique nesse patamar de 85. Nesse sentido, eu tenho aí uma renda esperada nessa empresa de pouco mais de 7 bilhões de reais. Se eu dividir pelo número de papéis, que são 2 bilhões de ações, 2 bilhões não, 2 bilhões de ações, enfim, se eu dividir por esse número, eu chego a 3,52 por ação, dividendo por ação. Se eu dividir esse número pelo preço atual de R$ 34, eu estou falando de 10,3% de dividend yield. Um pouquinho de margem de segurança vai para 10%, então eu espero 10%. Daí a razão pela qual meu preço teto permanece em R$ 35 para aportes em BB Seguridade. Como eu falei, a R$ 34 minha margem de segurança é de 20%. A R$ 35 é 7%. Então note que, mesmo a 35, minha margem de segurança aqui é a maior de todas, fazendo com que essa ação seja a mais barata da lista. É claro que o cenário poderia ser pior, se o lucro da BB Seguridade for abaixo disso ou se ela reduzir drasticamente seu payout. Mas isso faz parte do acompanhamento de uma carteira de investimentos. E a diversificação também serve para isso. Apesar disso tudo, como as chances estão mais a favor de mim nessa ação, é nela que a gente irá concentrar mais. Então a divisão da nossa carteira vai ser da seguinte forma: 25% em Itaúsa, 25% em Allos, e aí o restante todo em BB Seguridade. Já que esse 10% de yield supera o yield de Itaúsa com folga e supera o yield de longo prazo da Allos, já que o yield de longo prazo da Allos deve ficar mais próximo hoje nos preços atuais, como eu disse, a 9%. Então BB Seguridade, empresa de seguros, seguro, consórcio, capitalização, etc., receberia a maior quantidade de recursos desses 100 mil reais. E aí, no final das contas, a nossa carteira ficaria assim: 25 mil em Allos, 25 em Itaúsa, 50 mil em BB Seguridade. O peso então seria de 25, 25, 50, 100 mil no total. Dividend yield 12 inicialmente em Allos, 7,2 em Itaúsa, BB Seguridade 10%. Então eu receberia uma renda anual de 3 mil em Allos, 1.800 em Itaúsa e 5 mil reais em BB Seguridade. Isso me daria um dividend yield de 9,8% na carteira, de tal modo que eu teria uma renda de R$ 9.800. Luan, me diz uma coisa: e se a Itaúsa praticar um payout de 70% e esse yield saltar pelo menos para 7,5%? Aí minha renda quase seria de 9.900. E se a BB Seguridade, na verdade, apresentar um lucro maior? O dividend yield poderia ser 10,5%. E aí, assim, então ficaria uma renda entre 9.700, 9.800 até 10 mil reais. E perceba que o uso de Itaúsa aqui reduziria minha renda, porque se eu concentrasse apenas em BB Seguridade e Allos, meu dividend yield da carteira seria maior e minha renda total seria maior. Mas é a questão do risco. A gente já está bem concentrado aqui com 3 ações. Então a Itaúsa está aqui para equilibrar essa jogada. De todo modo, a gente está falando de quase 10%. É pouco para você? Apenas com ações? Lembrando que o valor intrínseco dessas ações e de outras estão aqui na minha planilha que eu atualizo sempre. Ah, Luan, posso assinar aí por 7 dias e só baixar e levar? Você pode, só que eu atualizo isso sempre. E aqui eu deixo um arquivo que você não consegue ver as atualizações. Eu sei que o espertinho quer fazer isso e faz, não tem problema, mas não dá. Aí você pode ter uma noção baixando aqui, você pode testar de graça. Você tem relatórios de análise de ações também, de fundos imobiliários e ainda acesso ao meu curso.
formação Virar Investing e vídeos exclusivos que vão para os membros do canal. Caso tenha interesse, o link está aqui embaixo na descrição. Mas o ponto é, pô Luan, na renda fixa hoje, com o CDI me pagando mais de 14 ao ano, eu ganho muito mais que isso aí. Será que faz sentido mesmo? Então, primeiro ponto, eu acho que você já sabe que o CDI está alto demais. Demais. E que um patamar de juro mais sustentável no Brasil deveria ser de pelo menos 12%. Quando você olha para o histórico do Brasil, cara, o diferencial de juro brasileiro com o juro norte-americano dificilmente supera 8%, tá? Então você tem hoje um juro americano de 3,5 mais 8, a gente tá falando de 11,5, 12 ali no máximo. Então, cara, hoje tá demais, cara. Você acha sustentável? Então, se a gente chegar para um patamar mais razoável de 12% ao ano no Brasil, que ainda é alto, porque em período de normalidade esse diferencial de juro com os Estados Unidos fica entre 5 a 6%, mas vamos considerar 12%, o que você ganha líquido é menos o imposto. Ah, mas eu tô tudo em LCA. Tá, vamos supor que você tem aí LCA de 90% CDI, que já tá ficando escasso. Já tá bem escasso. Então eu vou pegar 90% de CDI aqui, tá? Você vai ganhar 10,8, 10,5, mais ou menos isso. É mais ou menos o dividend yield que você tem aqui com essa carteira de ações. E veja, a tendência é o juro continuar caindo. E outra, esse seu título de renda fixa aí, ele sobe? Ele tem potencial de valorização? Ah, não tem, Luan. Então, ações baratas tem. E elas se valorizam conforme o pessoal começa a falar, tô ganhando menos na renda fixa, vou sair para comprar ação, para comprar fundo imobiliário. E aí esses ativos de risco começam a se valorizar. Então você precisa entender os ciclos. Você precisa entender esse ciclo para não ficar iludido com essa renda que sim, hoje está muito alta na renda fixa. O caixa está rendendo bastante, ainda bem. Mas o problema é que isso a longo prazo não é sustentável. Olha a quantidade de empresas aí entrando em recuperação extrajudicial. Grupo Pão de Açúcar, Raizen, olha, e não para. Mesmo com o juro a 12 que eu tô te falando aqui, ainda vai ser difícil. Se a gente chegasse num patamar ideal mesmo ali, né, de um 6% de diferencial de juro, seria 6 mais 3,5, Selic a 10, cara. Olha, Selic a 10 eu acho que seria o patamar aí que a gente deveria esperar na normalidade brasileira. E se o juro americano caísse para 3 mais 6, 9% de Selic. Entre 9 a 10% de Selic seria o patamar razoável para o Brasil. Você me acha doido? Mas é isso que seria o razoável. E aí você garantir um dividend yield desse com essas ações, que seria mais ou menos esse patamar, 9 a 10%, com potencial de valorização, porque a gente compra com margem de segurança em relação ao valor intrínseco, sem falar que boas empresas crescem seu lucro líquido e aí você espera que o dividendo acompanhe esse crescimento do lucro líquido, é isso que você pode esperar. Qualquer dúvida ou até sugestão é só comentar aqui embaixo e eu te vejo no próximo vídeo.